Amém, meus irmãos? Então, vamos continuar os nossos devocionais aí em Gênesis, né? Nós já estamos lá no capítulo 26. Abra sua Bíblia, então, lá em Gênesis, capítulo 26. O presbítero Humberto trouxe a mensagem na semana passada, foi muito bom, no capítulo 26. E hoje nós vamos dar continuidade aí nesse devocional, né? Devocional. Por enquanto nós não estamos tendo o nosso café da manhã, lembra que nós tínhamos um café da manhã? A ideia é que a gente retorne, quando for possível, ter aquele momento de café da manhã, e aí os nossos devocionais eles vão cumprir com seus propósitos, que é para ser uns 15 minutos de devocional pela manhã, e depois esse momento de comunhão /EBD. Mas, por enquanto, a gente tem se estendido mesmo, né? Já que não tem o café da manhã, a gente vai comendo mais da palavra. Então, ali em Gênesis 26, abriram? Gênesis capítulo 26, a partir do verso 17. Nós vamos ler até o 33, tá bom? Então, preste atenção na melhor parte aqui do devocional, a leitura bíblica. Diz assim, então: Então, Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço chamou-lhe Sebá, por isso Berseba. É o nome daquela cidade até o dia de hoje. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Certo. Então, até aqui. Esse capítulo, o capítulo 26, ele mostra, de certa forma, todo o capítulo, uma peregrinação ali de Isaque junto aos filisteus. Eu vou espirrar, mas não é Covid, tá, irmãos? E não vou, passou. Mas o capítulo 26, então, ele mostra essa peregrinação de Isaque aqui junto aos filisteus. Ele está em terras estranhas aqui, né? É um capítulo que mostra o cuidado e o agir de Deus sobre a vida de Isaque, tendo em vista a promessa feita a Abraão. Se você notar durante todo o capítulo, inclusive, a promessa que foi feita a Abraão, ela é relembrada. Deus mesmo, né, relembra essa promessa agora por intermédio de Isaque aqui. Então, nesse capítulo, fica claro a conexão, né,
entre Isaac e Abraão. É claro, pai e filho, filho e pai, há uma conexão. Mas uma conexão que vai além disso, que tem a ver com o próprio Deus. Então, a verdade de que Isaac é o herdeiro da promessa é colocada em evidência aqui neste capítulo. Consegue água para mim, por favor? Ou seja, a história da bênção de Deus, da promessa de Deus, ela está caminhando e um dia ela chegaria até nós, inclusive. Não só chegaria, como chegou, por meio de um descendente de Abraão. Que descendente é esse? O próprio Senhor Jesus Cristo. É o cumprimento ali da promessa, por meio do qual todas as nações da terra, de fato, são abençoadas. E não é à toa que em Apocalipse nós lemos que gente de todo povo, tribo e nação, adorando o Senhor. Já parou para pensar? Quantos povos ainda não alcançados, né? Em nosso tempo existem, mas haverá gente de toda a tribo e de toda a nação dentro dessa soberania de Deus. Obrigado. A nós cabe cumprir com a nossa missão, indo ou mandando alguém, um representante. Mas independente de nós, isso é um privilégio nosso, porque Deus irá cumprir com o seu propósito soberano e Ele irá alcançar gente de toda tribo, povo e nação. Agora, quantos de cada tribo e povo e nação, não sabemos, né? Não sabemos mesmo. Pode ser que de alguma tribo, povo e nação tenha um representante, mas de qualquer forma, isso não cabe a nós, né? Mas que bom saber que esta promessa, Deus, na verdade, por toda a Escritura, Ele vai costurando, vai tecendo toda a história e sempre trazendo à memória essa promessa, que diz respeito à glória do seu próprio nome, né? Que diz respeito a que todo o povo reconheça a grandeza do nosso Deus. E aqui no capítulo 26 nós temos isso, né? Vamos dizer assim, este eixo maior aqui, essa base maior, costurando o capítulo 26. O trecho que nós lemos hoje nos ensina então sobre essa promessa maior, revelando o caráter do próprio Deus, através, inclusive, desse episódio aqui dos poços, né? E a maneira como Deus cuida de Isaac, uma vez que existe a promessa feita a Abraão. É um momento corriqueiro, mas Deus se importa com a vida de Isaac, cuida dele, providencia, e o que dá base para tudo isso é uma promessa que vai muito além daquela circunstância ali específica. Então, é interessante sempre que a gente ir para as Escrituras, ainda que a gente se detenha num pormenor, é entender que aquele pormenor está localizado dentro desse plano maior de Deus, que diz respeito à glória do seu próprio nome, né? Então, nesse episódio específico aqui, dito tudo isso, que vale a pena a gente sempre recorrer às Escrituras, tendo em vista esse enredo maior, algumas coisas nos chamam a atenção. Depois dele ter se instalado em Gerar, e apesar dele ter cometido o mesmo pecado do seu pai, como nós vimos na semana passada, né? Que pecado foi esse? Ele mentiu em relação a Rebeca, dizendo a todos que ela era apenas a sua irmã, né? Então ele comete esse mesmo erro, esse mesmo pecado, fruto do medo, né? Isaac, ele acaba depois reconhecendo o seu erro, não sem que Deus providenciasse ali um meio para ser exortado, né? E aí Abimeleque, ele acaba vendo Isaac namorando ali, brincando, né, com a Rebeca, e ele chega junto e acaba exortando ali Isaac, né? Um ímpio exortando, que coisa constrangedora de certa forma, né? Mas Deus é tão misericordioso que Ele usa até mesmo, às vezes, o ímpio para dar uma puxadinha de orelha. Vergonha para nós, certamente, mas fruto da graça e da misericórdia de Deus. Mas acaba que Isaac, ele reconhece o seu erro quando ele é questionado, e em seguida, ali no versículo 12, nós vemos que Deus faz com que Isaac, né, no versículo 12 do capítulo 26, Deus faz com que Isaac prospere naquela terra.
Então, no mesmo ano em que ele semeou, ele recolheu 100 por um, né? 100 por um. Olha que prosperidade, né? Plantou um e colheu 100. É isso que me vem à mente, né? Então, e isso por quê? Porque Deus o abençoou, o abençoava ali. Essa bênção se relaciona, como eu já mencionei aqui, a promessa feita por Deus a Abraão. Assim Isaac ele fica próspero, e o texto fala que ele ficou riquíssimo, né? Possuindo ovelhas, bois e grande número de servos. Então, a provisão de Deus faz com que Isaac seja próspero e riquíssimo, tendo em vista a promessa, inclusive. Não se trata de um mérito pessoal aqui, mais uma vez, da parte de Isaac, mas do fato de Deus ter esse plano soberano que considera a sua própria palavra. Antes disso, no versículo 2, Deus já havia dito o que lá no versículo 2 do capítulo 26? Serei contigo e te abençoarei. E no versículo 3, confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Então não há mérito, né, da parte de Isaac, embora esse homem tenha que ter feito a parte dele, né, trabalhado provavelmente, plantado, né. Mas Deus é quem dá, Deus é quem dá honra, é quem coloca e é quem tira também. Isso nos coloca no nosso lugar, né? E aí a gente já começa a ver algo que me chama a atenção também nesse texto, que é a antropologia bíblica. Como a palavra de Deus revela quem o homem é, né? Então, é Deus quem coloca, é Deus quem faz alguém ser rico, né? É Deus quem dá poder, Ele é soberano sobre todas essas coisas. Não se engane, não se apoie no seu próprio entendimento. Deus, então, Ele abençoa Isaac sobremaneira. No entanto, apesar dessa promessa e dessa garantia por parte de Deus, note isso, apesar dessa promessa e dessa garantia que nós acabamos de ler nos versículos 2 e 3, Deus, Ele não poupou Isaac, né, de uma relação conturbada com aqueles que o cercavam e de problemas no seu dia a dia. Afinal de contas, esse mundo ele realmente jaz no maligno, ele está debaixo da maldição do pecado mesmo, e apesar destas promessas, Isaac padece aqui nesse capítulo. Porque a gente lê rápido, às vezes e não nota o quanto houve sofrimento aqui nesse capítulo. Então no final do versículo 14 e o 15, diz assim: os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha o que a inveja levou esses homens a fazerem, porque qual a profundidade de um poço? Olha o trabalhão que esses homens tiveram para encher esses poços de terra. O capítulo 26, então, ele nos traz uma verdade que nós devemos aplicar nas nossas vidas. Apesar de nós pertencermos ao Deus vivo, apesar de nós sabermos que Deus tem um plano soberano e que Ele, o Senhor, não falha na sua justiça, eu e você não estamos imunes ao mal. Nós não estamos imunes ao sofrimento e a ter que lidar com pessoas que, em virtude do pecado e de um caráter distorcido, agem e reagem movidos pela inveja. Nós estamos no mundo caído. E isso aqui já é pano para manga, como fala, né? É muito pano para pouca manga, sei lá como é que fala o ditado. Mas aqui já anda na contramão de tudo que é ensinado por aí com relação ao Evangelho, né? Ao pare de sofrer, que a gente tanto fala e que a gente até sabe, mas às vezes, muitas vezes, quando o sofrimento bate à nossa porta, a gente age de acordo com uma maneira de ver o mundo, que é: eu sou filho do dono do mundo, como pode isso estar me acontecendo? E aí questionamos muitas vezes o caráter do próprio Deus. Que grave isso.
quando as coisas não acontecem na hora que a gente deseja, é o emprego que não vem na hora que você deseja, mas você formou, você tem toda a capacitação, mas não tem a oportunidade. Onde está Deus, né? E por aí vai. Então, apesar de nós pertencermos a Deus, irmãos, nós vamos sofrer nesse mundo caído. Isso não deveria ser novidade. Hoje à noite nós vamos ter uma extensão desse assunto. Acho que Deus está ministrando ao meu coração mesmo, muito essa questão do sofrimento, porque é o que me chama a atenção nesse texto. E hoje à noite, Salmo 23, versículo 4. Então, Isaac tem que lidar com gente que está agindo e reagindo movido por inveja. Acredito que eu e você também. Eu e você também. Então, ter uma visão correta sobre como Deus apresenta o homem nas Escrituras nos capacitará a lidar biblicamente com esse tipo de gente, né, invejosa, que é capaz de colocar sua energia, sua força para encher um poço de terra, né? Talvez a gente não tenha poço. A inveja, ela se soma ao medo também, se você notar nesse capítulo aqui, porque a prosperidade de Isaac aos olhos de Abimeleque, né, e de todos ali, ela era associada a poder, e Abimeleque, então, ele pede para Isaac que ele se aparte, né? No versículo 16, disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. E o que está implícito aqui? O medo, né? De daqui a pouco serem dominados, de daqui a pouco a inveja conduziu ao medo e sai daqui, né? Não conseguem nem lidar ali com aquela prosperidade. Então, e aí chegamos no versículo 17, que nós lemos nessa manhã. Isaac, ele já teve que lidar com a inveja, e de forma resiliente, tendo que se reinventar, né? Ele mais uma vez parte dali, ele sai dali e indo para um vale, né, um vale ali de Gerar. Ele não saiu de Gerar, mas ficou próximo ainda, foi para um vale. E lá Isaac, ele torna a abrir os poços que se abriram na época de seu pai. Então Abraão abriu muitos poços, um homem trabalhador também, não é à toa que prosperou, né? Como o Humberto bem lembrou da água, né? E água é vida, né? Imagina na região desértica. Mas, talvez numa tentativa de até apagar a memória de Abraão, o povo tapou tudo quanto é buraco que tinha. Mas aqui Isaac então se locomove e passa a abrir de novo todos os poços ali que tinham sido entulhados. E lhes deu os nomes que Abraão havia posto também. Então, abriam um poço, eles davam um nome para aquele poço, né? E tem muito simbolismo, né, nessas práticas aí, né? Deus também gosta de vários memoriais, se a gente for ver, né? Então, para quando aqui vocês vão criar, vão botar um monte de pedra aqui para que os filhos de vocês perguntem o que é isso e vocês possam falar que foi que eu providenciei, que eu abri, né, para vocês passarem o mar e tudo mais. Então, é interessante esses simbolismos aqui. Eu nunca cavei um poço. Mas cavar um poço não é uma tarefa fácil. Eu já fiz um estágio lá em Pernambuco, bem no interiorzão, e vi o povo, né, gastando dinheiro para abrir a igreja, né, ajudando a abrir, e aí não saiu água. Foram, abriram tudo e não prosperou água naquele lugar. E é muito triste. Mas também tive a oportunidade de ver a água também saindo de um outro, mas também não durou muito tempo. Então tem que ter uma técnica também, né? Não basta ter o equipamento, então você tem que ter um equipamento, você tem que ter uma técnica, você tem que ter alguém com experiência para fazer isso. Nos tempos de Isaac, essa era uma tarefa, eu imagino, ainda mais árdua, porque tem em mente então o clima, eles trabalhando ali, o solo muitas vezes rochoso, então difícil de você perfurar, né? E a profundidade, eu não sei, em torno de 8 a 13 metros, talvez tenha que se perfurar para se ter um poço. Não sei, né? Mas, no mínimo, não é pouca coisa. Então, o que nós precisamos ter em mente é que essa atividade, ela não é tão simples como pode parecer quando nós simplesmente lemos os versículos, né?
E aí a gente simplesmente lê, e tornou Isaac a abrir os poços aqui. Parece né, como a gente não está sentindo, a gente passa batido por isso daqui. E não considera que foi labuta, que foi muito trabalho aqui da parte, esforço desse cara. Era um trabalho árduo que envolvia esforço físico e técnica para reconhecer o lugar apropriado para começar a cavar. Assim como toda forma de trabalho nesse mundo, né, meu irmão? Eu e você que trabalhamos, seja em casa, seja onde for, nós precisamos de técnica, precisamos de esforço, de dedicação, e o trabalho ele traz o enfado mesmo, da própria rotina, né? Ter isso em mente é importante aqui em relação a cavar todos esses poços, porque Isaac ele teria que lidar com uma outra reação das pessoas. Eu já falei sobre a inveja, né? E as pessoas então são conduzidas a uma outra reação aqui, que revela um pouco mais também da antropologia bíblica, do que Deus revela a respeito do homem, do meu e do seu coração. Inveja, mas a inveja dando espaço à injustiça. E são essas duas palavras-chave aqui que eu estou ressaltando nessa manhã. Inveja e injustiça. Então, uma coisa acaba levando a outra. Olha o versículo 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. E o 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Nesse mundo, irmãos, nós teremos que lidar com pessoas invejosas, capazes de cometer toda sorte de injustiça. E qual que foi a reação de Isaac? Nós temos muito a aprender com a reação de Isaac aqui. Olha o verso 21. Então cavaram outro poço. E também por causa desse, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. O primeiro poço ele chamou de Ezeque, que tem um significado. Significa essa palavra, Ezeque significa contenda. Ao segundo poço ele chamou Sitna. E adivinha o que significa? Acusação ou inimizade. Então esses dois poços aqui não foi coisa boa, né? E o nome deles acabou sendo dado de acordo com o que estava acontecendo ali naquela circunstância. Isaac teve que enfrentar a contenda, a acusação, a inimizade. A antropologia bíblica revela, então, o homem capaz de cometer toda sorte de perversidade. Eu e você, nós fomos resgatados dessa realidade. E é por isso que nós podemos ter misericórdia desses que hoje a gente olha e fala: meu Deus, mas que homem injusto, mas que mulher invejosa. E você pode trocar aí como bem entender. Então, o Senhor nos tirou dessa realidade, e é por isso que nós podemos ter misericórdia para proclamar o Evangelho para essas pessoas, né? Mas ainda hoje, eu e você, nós precisamos lidar também com esses pecados, com a inveja muitas vezes, né, que está firmada num descontentamento diante do que Deus te deu, ou do que Deus tem reservado para você neste dado momento da história. E a inveja provavelmente te conduzirá a uma atitude de injustiça. Às vezes vem de uma forma branda, em que sentido? Num julgamento mesmo, é aquela palavra afiada que vem julgando, e por trás dessa palavra de julgamento, nós precisamos ter essa sensibilidade para ver se nós não estamos lidando com inveja, esse pecado tão triste. Então é claro que agora, na nova vida que nós recebemos em Cristo, o pecado ele é uma exceção. Mas como eu falei, isso serve para encher o nosso coração de compaixão em relação ao perdido. Nós devemos amar essas pessoas porque nós éramos exatamente como eles, né? Esses que hoje perecem. Então, em nós mesmos não há mérito algum. Mas, ao mesmo tempo, então, que nós temos que ter essa atitude de amor evangelística, nós precisamos ter uma postura de cautela, de cuidado quando nós nos relacionamos com aqueles que se deleitam na prática do mal, que se deleitam na discussão, que se deleitam na contenda, que é justamente o caso desses opositores aqui de Isaac, que só pararam com as contendas e com as acusações, quando Isaac ele se colocou numa distância assim, bem longe,
Aí eles pararam de incomodar. Aí eles não mexeram mais, não chamaram, não pegaram aquela água para eles, né? Caso contrário, eles provavelmente continuariam ali motivados para agir injustamente, reivindicando o que não lhes pertencia. Eles não acharam água, eles não cavaram o poço. Que história é essa, né? Então os filhos da desobediência amam a contenda. E aí vem o contraste, porque eu e você, nós somos os filhos da paz. E nesse momento de trabalho, então, e tendo que lidar com a injustiça, nós percebemos no texto um certo silêncio da parte de Isaac, pelo menos não é narrado ali. Não há um registro de como Isaac reagiu, de como ele respondeu. Apenas um cavar de poços atrás do outro, até que o inimigo parou de atazanar. Nós precisamos clamar então, irmãos, por essa sabedoria do alto, para lidar com situações assim. Porque é muito difícil, vocês não concordam? Ter que lidar com a injustiça, com a inveja, e se manter resiliente, e respirar fundo, e se levantar e ir ali construir, e abrir um outro poço. E aí o invejoso vai lá, e a injustiça vem de novo, parece vencer, e aí você se levanta, e vai e cava um outro poço. É difícil, não é algo fácil. Por quê? Porque nós adoramos os nossos próprios direitos. Então nós precisamos clamar por essa sabedoria do alto, né? Entrar em intrigas com aqueles que amam a contenda, talvez não seja a decisão mais sábia. Lá em Provérbios 17:19, nós lemos: o que ama a contenda ama o pecado. E em 2 Timóteo 2:24, já trazendo um pouquinho da nossa EBD, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Misericórdia, que difícil. Como precisamos de um Salvador. Então que desafio que nós temos pela frente. Mas fato é que você e eu, nós iremos nos deparar com pessoas invejosas e injustas, quase que em todas as áreas da vida. Isaac, ele teve que enfrentar a inveja aqui dos filisteus. Isaac, ele teve que enfrentar a injustiça, resultado da inveja. E talvez você esteja enfrentando esses desafios já em seu local de trabalho, na escola, ou até mesmo dentro do contexto familiar, infelizmente. Essa é a realidade desse mundo caído. Agora, como que nós devemos lidar com essas pessoas? Como lidar com pessoas que amam a contenda, que amam a injustiça? O perfil das pessoas aqui com quem Isaac lida, ele é terrível. São pessoas invejosas que deturpam a realidade. Eu achei isso interessante quando eu estava buscando aqui mais informações sobre esse texto. Deturpam a realidade, porque olha, eles estão falando, essa água é nossa. Eles estão se colocando na posição de vítimas, invertendo a realidade a seu favor aqui. Você conhece alguém assim? Você tem que lidar com pessoas assim? Quem havia encontrado a água após muito trabalho foi Isaac e seus pastores. Então você e eu, nós teremos que lidar com pessoas que às vezes distorcem a realidade, que se colocam na posição de vítimas quando na verdade são os injustos, porque fazem de tudo para colocar você ali como o vilão da história, É aquele que está aguardando você como cristão, dá uma escorregada para falar, mas aqui, você não é cristão, mas movido pela inveja, às vezes, das bênçãos que Deus tem colocado sobre a sua vida, mérito exclusivo do nosso Senhor. Então a nossa resposta, ela não poderia ser diferente, nós precisamos imitar a conduta de Cristo. O Senhor Jesus, Ele lidou com a inveja e com a injustiça como ninguém, e Ele é o nosso referencial. Então, da próxima vez que nos depararmos com a injustiça, muitas vezes fruto da inveja, tenha em mente que Deus é o justo juiz. É isso que vai nos amparar a conseguir cavar um outro poço. Mas cedo ou mais tarde, o Senhor irá trazer justiça sobre aquela situação. E a coisa terrível será ali, então, cair nas mãos do Deus vivo. A justiça pertence ao Senhor. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso,
nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago, capítulo 3, dos versos 13 até o verso 17. Esses versos é os que a gente tem que se apegar para conseguir lidar com pessoas no nosso dia a dia que são movidas pela inveja e pela injustiça. E na verdade, ali em Tiago, nós temos uma exortação para a própria igreja. Como depois de salvos, nós ainda vamos ter que lidar com esse tipo de pecado mesmo. E para confrontá-los na nossa própria vida, nós precisamos clamar pela essa sabedoria que vem do alto. Então, meu convite é para que a gente clame nessa manhã por isso, por essa sabedoria que vem do alto. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos fazer isso. Senhor, nós clamamos pela sabedoria que vem do alto, pela sabedoria que procede do Senhor, que está firmada na Tua palavra, que se move não de acordo com os seus próprios achismos, com as suas ideias, mas se submete ao Teu querer, se submete à Tua palavra, porque deseja Te obedecer. Ó Deus, nós nesse mundo temos que lidar com todo tipo de gente, e nós saímos deste meio, pessoas que também nós estávamos mortos, cegos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e é por isso que podemos ter uma atitude de graça e de misericórdia para com esses, mas nós também clamamos por lucidez, por cautela, para responder de uma maneira que Te agrade, Senhor. Não na nossa própria força, não firmado no nosso senso de justiça. O Senhor é o justo juiz. Clamamos por misericórdia, Senhor. Nos dê da Tua sabedoria, nos dá um coração humilde para lidar com isso tudo, Pai. E retira de nós esse senso de justiça própria, e que nós possamos ser realmente um instrumento Teu, da Tua justiça, que aponta para a Tua palavra nesse mundo caído, e no cuidado que devemos ter uns para com os outros também. Nos ajude, Senhor. E assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.